Obrigado. Boa noite para todo mundo. Bom, vou falar de um tema que envolve bastante paixão, bastante debate, e vamos ver se a gente consegue trazer um pouco de racionalidade nessa discussão a partir de pesquisas e resultados de estudos que foram feitos nos últimos anos para discutir o tema. Eu vou começar, na verdade, com uma história que eu acompanhei mais pessoalmente em 2005, na época do referendo do Estatuto do Desarmamento, quando eu era jornalista, ainda trabalhava no Estadão, e estava o período de votação do referendo a favor ou não da venda de armas, e eu fui num fórum criminal da Barra Funda para tentar contar a história de uma arma de fogo. Porque qual é a principal pergunta e a principal questão das pessoas que pensam a respeito da flexibilização e dos benefícios da flexibilização de armas? Tem um aspecto muito importante ligado à própria segurança pessoal, que uma arma, a sensação de segurança pessoal e individual que uma arma traz, e de outro tem uma ideia de injustiça pelo fato dos ladrões terem acesso fácil à arma e as pessoas, os cidadãos de bem, terem que enfrentar uma burocracia e acabam ficando em desvantagem nesse cenário de cidades violentas, né? E eu fui tentar ver, então, o que acontecia, a trajetória de uma arma de fogo durante esse período da votação do referendo do Estatuto do Desarmamento. Era uma arma, uma Taurus calibre 380, que ela tinha sido comprada em 1993 por um engenheiro. Ele morava no Morumbi na época, os vizinhos estavam distante do local onde ele morava, se sentia isolado. A mulher dele tinha sido assaltada 4 vezes, ele morava numa casa de 3 andares e achou que essa Taurus 380 ia trazer segurança pessoal para a família e para ele, né? Ele já tinha uma pistola, essa Taurus ficou junto com a pistola durante um ano. Em 94, no começo de 1994, 4 pessoas invadiram a casa dele, estavam mascaradas, entraram, tinham informações a respeito da arma, pediram para ter acesso à arma, ele abriu o cofre, eles foram trancados dentro do banheiro e o ladrão levou essas 2 armas de fogo. Essa Taurus 380 foi vendida na época no mercado negro por $65, era a estimativa do período, deve ser uns R$300, e esse ladrão que comprou, esse criminoso que comprou a arma dele, iniciou uma série de crimes no Morumbi que aterrorizou os moradores no Morumbi na época. Foram pelo menos 6 assaltos e 3 assassinatos produzidos por essa arma. Um dentista, um caminhoneiro e um biólogo foram mortos. Um professor da USP, um engenheiro da Poli, foi assaltado. Nesse assalto, desses 6 assaltos também, foi um estudante, estava no Itaim Bibi, foi sequestrado e levado para a casa dele para render os pais, e os pais também tinham 3 pistolas dentro de um cofre, então o arsenal desse grupo começou a aumentar. E foi uma sucessão de tragédias que eu consegui identificar a partir do momento que eu identifiquei a arma. Essa arma, pela balística, tinha uma série de processos relacionados a ela e foi possível contar essa trajetória. Pode parecer uma anedota, existem casos também de pessoas com armas de fogo que se defenderam e puderam se defender por ter essa arma de fogo. Mas o que os estudos dizem a respeito da segurança das pessoas em relação ao porte de armas? Eles justamente reforçam e corroboram um pouco essa história a partir de estatísticas e uma série de balanços feitos nesse sentido também. Um deles foi feito, uma série de levantamentos feitos pelo Instituto Sou da Paz, em São Paulo, no Ceará e em Goiás, para identificar quais eram as armas que haviam sido apreendidas pela polícia em ações criminosas. E, tanto em São Paulo, como no Ceará, como em Goiás, entre 35% a 45% das armas haviam sido registradas oficialmente antes de irem para a cena do crime. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa que tem uma arma dentro de casa acaba sendo mais vulnerável e quando a informação circula, acaba sendo alvo certeiro dos ladrões, porque é o instrumento de trabalho da cena criminal. Então, muitas vezes, uma casa com arma é mais interessante de ser roubada do que uma casa sem arma. O mesmo acontece em relação à segurança pessoal. Latrocínios, que são os roubos que resultam em morte, são roubos que dão errado, né, como a gente fala, para o ladrão, porque há uma reação e a pessoa acaba morrendo durante um assalto. Os latrocínios,
a maior parte dos latrocínios acontecem quando a pessoa está armada. Existe um estudo feito pelo IBCCRIM, em 1998, que justamente tentou identificar a quantidade de pessoas mortas em latrocínios, e 24% dessas pessoas que morreram tinham portes de arma. Isso significava que a chance de uma pessoa com arma morrer durante um latrocínio era 56% maior do que uma pessoa sem arma. Isso acontece também nos levantamentos feitos na polícia. Um oficial da Polícia Militar fez um estudo aqui em São Paulo sobre a mortalidade de policiais em serviço e fora de serviço, e muitos policiais morrem durante o latrocínio. Se for comparar, foram dados de 2013 e 2014, a taxa de policiais mortos durante um assalto é 19 por 100 mil habitantes em 2013 e 13 por 100 mil habitantes em 2014. Comparado com a população geral, a média da taxa de mortos durante um latrocínio é menos de 1 por 100 mil habitantes. Então são taxas quase 20 vezes maiores. Por quê? É o conselho que toda mãe, ou qualquer um, o pai, eu falo para o meu filho, não reaja. A melhor forma de você sobreviver ou de você se sentir mais seguro durante um assalto é não reagir. Mesmo quando você é treinado para isso, você tem contra você o fato do elemento surpresa que o ladrão tem, então a tentativa de reação muitas vezes acaba resultando na própria morte. Isso também acontece nos casos de suicídio. Suicídios em locais com elevado taxa de armas também é maior, e não só nos países, mas também nas profissões que utilizam armas. Mais uma vez, os policiais têm uma taxa elevada de suicídios, óbvio que a profissão, o perfil do indivíduo também pesa, mas a arma acaba surgindo como um facilitador. No momento de depressão, você ter uma arma em casa pode ser a saída que você espera para conseguir dar cabo da própria vida, né? Isso acontece também com os médicos que trabalham com coquetéis de drogas, etc. Os psiquiatras e médicos muitas vezes se matam mais com coquetéis de drogas porque têm fácil acesso a esse tipo de gatilho que permite uma saída rápida. Bom, saindo um pouco, voltando um pouco, quer dizer, para a reportagem, né, isso é um aspecto interessante, porque quando eu acabei essa reportagem, eu contei essa história da arma e contei a trajetória, identifiquei os lugares, o que aconteceu e tal, eu encontrei um engenheiro e o filho de uma das vítimas dessa arma que morreram, né? E eu falei, olha, essa história da arma, ela permite a gente tirar alguma conclusão para o estatuto, para o referendo, se é a favor ou não ao porte de armas, e perguntei para os dois. Falei, olha, quem vai responder é o engenheiro e o filho da vítima, que testemunharam já algumas consequências. E os dois eram fortemente favoráveis ao uso de armas e voltaram a usar armas, né? Então, tem um aspecto também de estudos, principalmente feitos nos Estados Unidos, antropológicos, que fala que mais do que uma decisão voltada a expectativas coletivas, né, de sociedade, o uso de armas está muito mais ligado a identidades individuais e à masculinidade, né? São pessoas que imaginam e acreditam que ser um Dirty Harris, por exemplo, nos Estados Unidos, aquele policial vingador, ou um John Wayne, uma espécie de um cowboy que tenha uma espécie de honra, mas também é independente, capaz de determinar o seu próprio caminho. Essa masculinidade, essa identidade masculina, muitas vezes está mais relacionada à posição que a pessoa vai ter em relação às armas, né? Indo para a questão mais coletiva e social, do ponto de vista dos países, né? Tem um professor da Unicamp, o Thomas Conte, que fez uma série de levantamentos com estudos de 2012 a 2017 para tentar identificar as principais conclusões e os principais levantamentos feitos sobre a relação de armas com violência. Foram feitos, ele pegou 10 meta-análises, que são análises feitas a partir de estudos já realizados e são revistos e reestudados para ver o resultado novamente, e também com 5 coletâneas. E dessas 10, 9 apontam uma relação entre aumento de armas e aumento de homicídios. Ele também identificou mais de 40 estudos e uma porcentagem muito elevada relaciona mais homicídios com mais armas. É claro que é muito difícil ainda a gente tentar apontar uma
causalidade direta, porque a violência é um fenômeno muito complexo, porque envolve uma série de variáveis. Então, por exemplo, questões econômicas de emprego e desemprego, questões criminais relacionadas à forma da ação da polícia, a questão da quantidade de presos, ou mesmo momentos políticos, crises políticas, institucionais, como aconteceu no Rio de Janeiro com a prisão de um governador e tudo mais, a própria dinâmica da cena criminal, novas formas de organização, novas formas de conflito, todas essas são variáveis que ajudam a explicar mudanças nas cenas criminais. Mas o desafio dos estudos é justamente conseguir isolar a questão da posse de armas para tentar ver se existe alguma correlação. É sempre um desafio muito grande e, por causa disso, também existem estudos muito categóricos e afirmativos dizendo o contrário, que não, mais armas, menos crime. O principal estudo que associa mais armas com menos crimes é um estudo que virou clássico, é muito usado pelos lobbies armamentistas nos Estados Unidos, de um pesquisador que chama John Lott. Mesmo depois desses massacres em escolas, esse estudo costuma ser usado para defender a manutenção das legislações liberais em relação ao porte de armas. Ele acompanhou de 1977 a 2010, mais ou menos, as mudanças na legislação em diversos estados americanos. Em 1985, apenas 8 estados americanos eram flexíveis em relação ao porte de armas. Esse número de estados flexíveis ao porte de armas aumentou para mais de 30 ao longo dos anos. E, ao mesmo tempo que se flexibilizou o porte de armas nesses estados americanos, os homicídios e os crimes violentos caíram nos anos 90. Inclusive o caso clássico de Nova York, com uma redução muito intensa da criminalidade. Então ele diz, a partir desse estudo, olha, mais arma, menos crime. Qual é o argumento dele? É uma espécie de argumento para visualizar pensando na Guerra Fria. Se os Estados Unidos e Rússia começam a se armar, eles têm capacidade de destruir o mundo dezenas de vezes. Como os dois conhecem a capacidade de fogo de cada um dos lados, nenhum dos dois se ataca, porque eles sabem que os outros estão armados, então preferem não arriscar, e é uma espécie de raciocínio estratégico para evitar ser ferido também. Então ele argumenta dessa forma. Agora, um grupo de Stanford acabou de publicar, em 2017, uma série de artigos revendo os estudos do John Lott, e eles apontam que não, olha, o levantamento foi feito de uma forma equivocada, os controles foram feitos errados e o resultado é diferente. O que eles identificam é que, sim, houve redução na criminalidade, mas os estados que foram mais restritos com o porte de armas reduziram muito mais do que aqueles que mantiveram o porte de arma flexível. Então, Califórnia e Nova York são 2 exemplos. São estados que mantiveram legislações rígidas em relação ao porte de arma e conseguiram reduzir muito mais os crimes violentos do que os estados que não fizeram isso. Então eles falam, olha, ele faltou o controle nos estudos dele, os que fizeram um controle, esse novo estudo que fez um controle mais adequado mostra uma redução, mostra que aumento de armas produz 13% a 15% mais de crimes violentos, né? Aqui, o argumento é o seguinte, as pessoas começam a se armar e a expectativa de que outras pessoas estão armadas, mais do que um ambiente de Guerra Fria, se produz uma corrida armamentista e outras pessoas passam a se armar e acabam abastecendo a cena criminal com mais armas e diminuindo o preço das armas e fica mais fácil ter acesso às armas nesses cenários, né? Aqui no contexto brasileiro, tem uma pesquisa muito importante, que é a pesquisa de um economista, o Daniel Cerqueira, do IPEA, ganhou 2 prêmios quando ela foi publicada em 2011, que ele analisa principalmente as transformações dos homicídios no Brasil, a partir da aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003, que tornou mais rígidas as legislações de armas, né? E segundo esse levantamento do Daniel, com 1% a mais de armas, aumenta 2% os homicídios. E isso acontece principalmente
E a redução dos homicídios, a redução da violência aconteceu principalmente nos estados que souberam usar políticas públicas para tirar armas de circulação, aproveitando as leis mais rígidas. Então, o que aconteceu com a Polícia de São Paulo, por exemplo? Ela já tinha softwares que permitiam identificar os hotspots de homicídios, os locais, os dias da semana e os horários onde havia mais homicídio, passou a retirar a arma de circulação nesse horário e, dessa forma, com políticas públicas, comportamentos se transformaram. Apesar desse consenso, também, mais uma vez, é difícil trabalhar e essa discussão política, porque, enfim, existem interesses econômicos e interesses políticos que muito vinculados à questão do porte de arma. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, existem desde uma economia muito forte do medo, as pessoas, você tem desde seguranças privadas até mesmo empresas que produzem armas, que câmeras, alarmes e tudo mais. É uma economia que ganha muito dinheiro com medo e que promove esse tipo de discurso de que a segurança é a solução porque o mundo está desabando. E políticos também, populistas, que acabam ganhando uma expectativa de serem os poderosos, de serem as soluções para os problemas políticos sociais. A partir do momento que as pessoas têm medo, eles se colocam como o grande inquisidor, como a grande solução para esse contexto, né? Enfim, eu acho que era mais ou menos isso, correndo contra o relógio. Espero que tenha ajudado aí vocês. Obrigado. Obrigado, Bruno.